Então, se você pegar um paciente com um ataque supraventricular, você pode falar simplesmente, é um ataque supra e acabou? Vamos dar um remédio padrão e acabou? A gente sabe que tem vários tipos diferentes de ataque supraventricular. Então, você tem que tentar descobrir qual que é ataque cardíaco supraventricular. Só um exemplo, por exemplo, Flutter geralmente responde mal à medicação, geralmente você tem que acabar cardiovertendo. Quando você está falando de TRN pode sair com uma nova gal, pode sair com adenosina, então não é tão simples assim, não é um ataque supra, acabou, dá um remédio padrão, dá um corão porque o eletro não está bom, aquele esquema básico, está errado. Então, viu um paciente com ataque supraventricular, ou seja, a frequência acima de 100 com QRS estreito, você tem que tentar descobrir qual é o tipo de ataque cardíaco. E daí tem vários tipos, né? A gente tem taque sinusal, taque juncional, taque atrial, AFA, que é uma das mais comuns, flutter atrial, ataque atrioventricular ortodrômica, como eu falei, né? Orto de certo, né? Então desce pela via certa, então o QRS fica estreito. TRN, tem muitas possibilidades. Então, como que a gente vai poder fazer para tentar descobrir qual que é a arritmia desse paciente que chegou para você? Você viu lá que o QRS está estreito, não está alargado, já é um primeiro passo, mas qual arritmia que é? Então, eu vou tentar mostrar um fluxograma, tem vários fluxogramas mostrados aí, geralmente são fluxogramas complexos, eu tentei simplificar um pouco. E o mais importante do que decorar o fluxograma é entender. Você tem que entender onde que está a onda P, qual que é a relação da onda P com o QRS, que aí você vai conseguir descobrir qual que é a arritmia. Então, como que é o fluxograma? Pegou um paciente igual esse daqui, desse eletro pequeno que tem aqui à esquerda. Então, é um QRS estreito, tem menos de 3 milímetros, né? Tem uns 100 milissegundos. Você vai para o primeiro passo. O primeiro passo é saber se esse RR está regular. Então, a distância entre um QRS e outro é sempre igual. Então, se não for igual, a gente tem algumas possibilidades. FA é uma das mais comuns de todas. Então, viu RR irregular, o mais comum a gente ver é FA. Só que daí você vai ter que ir para o próximo passo, que é investigar a onda P. Cadê a onda P desse paciente? Na FA você não vai encontrar onda P. Na taque atrial ou no flutter, você vai encontrar um monte de onda P ou onda F. Geralmente várias ondas P ou F para cada QRS. E na taque atrial multifocal, que seria a última opção, o paciente tem uma onda P para cada QRS só, mas cada onda P tem uma morfologia diferente. E daí o RR também sai irregular. Então, se você viu que o RR está irregular, você não tem compasso, não anda com compasso. Tem gente que adora e anda com compasso no bolso. Quem não anda, é só colocar o papelzinho lá, marcar com a caneta em cima do QRS e vai passando no eletro para ver se está batendo a distância entre os RR. Então, é irregular, já fechou bem a chave diagnóstica. Ou FA ou algum desses outros. Taque atrial ou flutter com BV variável e taque atrial multifocal. Beleza? Primeira pergunta, RR é regular. Segunda pergunta, você conseguiu ver onda P desse paciente? Então aqui a gente está falando de um paciente com RR regular. Irregular já caiu fora lá em cima. Então RR está regular. Você conseguiu ver onda P? Não. Daí, uma das principais hipóteses é TRN. Por que TRN? Na TRN a gente tem uma reentrada nodal, no átrio ventricular. Então geralmente vai despolarizar o ventrículo junto com o átrio. E daí, não é que não tem onda P, tem onda P, mas está caindo em cima do QRS e você pode não conseguir ver. Então se você não vê a onda P e o RR está regular e está com um ataque cardíaco, a principal hipótese aí é TRN. Terceira pergunta, a frequência atrial está maior que a ventricular? Ou seja, você está vendo várias ondas P para cada QRS? Se você estiver vendo um monte de onda P para cada QRS, são duas hipóteses principais. Ou é um ataque atrial, ou é um flutter. A gente vai discutir aqui como que a gente vai diferenciar essas duas. Não, você está vendo sempre uma onda P para cada QRS. Daí a última pergunta que você vai fazer é como é que está o intervalo RP. O intervalo RP é curto? Isso às vezes é meio difícil de entender, mas pensa como se o R seria o QRS. Então é o batimento ventricular e o atrial. Qual é a distância entre o intervalo QRS, ou batimento ventricular, e o atrial? Se for muito curto, sugere TRN também. Então está batendo quase ao mesmo tempo. Se for um pouquinho mais longo, talvez tenha uma entrada maior. Talvez seja um ataque atrioventricular, ortodrômica. Ou então pode ser aí um ataque atrial. Então esse último item é para saber qual é a relação do onda P com o QRS. Por último, se o intervalo RP for longo, não for curto, então a onda P está lá na frente, está perto do próximo QRS. Pode ser um ataque sinusal. O cara com febre, com dor, vai ter um ataque sinusal, tem onda PQRS, PQRS. Então o intervalo RP é longo, porque o P está caindo perto do QRS seguinte, que é o normal. Ou então pode ser um ataque atrial, que daí é uma onda P não sinusal,
ou uma TRN atípica, que daí é mais raro ainda, mas pode acontecer. Então, às vezes, vai subir pela via lenta e daí vai despolarizar o ventrículo rápido e vai demorar bastante para despolarizar o átrio. E daí a onda P cai lá na frente, cai bem longe do QRS. Então, basicamente é essa sequência. RR, onda P, frequência atrial, RP. Tá? Isso aqui, mais importante do que decorar, é entender. Tenta olhar o eletro, tenta achar o QRS, onda P e a relação entre eles, que geralmente você consegue matar, que é a arritmia que a gente está falando. Então, eu vou mostrar vários eletrocardiogramas aqui para a gente poder discutir e tentar pegar o jeitão. Então, essa é a primeira questão. Eu vou mostrar o eletro e daí eu abro para ver os comentários. Paciente de sexo feminino, 45 anos, com quadro de palpitações taquícardicas a 1 hora. Refere já ter tido episódios semelhantes previamente e tem uma sensação de pulsação na região da fúrcula. Isso é o sinal clássico que chama Frog Sign. Então fica sentindo pulsação na região da fúrcula. No exame físico, pressão arterial de 130 por 80, frequência cardíaca de 168 e o elétrico mostrado a seguir. Parece que está estável, né? Não tem nenhum sinal de instabilidade. E o eletro é esse. Vamos ver, a gente está numa aula de taquiarritmia, então está taquicárdico, como esperado, né? Ainda bem. Então, está com uma taquicardia, frequência cardíaca acima de 100. Quando a gente vai olhar a distância entre o RR, quando tem 2 quadradões de distância, daria 150, né? Como está a menos, está em uns 7 milímetros, deve estar uns 160, 170 mesmo de frequência. O RR é regular? Sim, parece que está sempre regular. Então, tranquilo. Então, você já corta aí FA, ataque atrial multifocal, etc. Você consegue ver onda P, que seria a segunda pergunta? A gente consegue ver a onda P bonitinha? Aqui parece que não tem nada, né? Aqui talvez tenha um entalhe, mas aqui já não dá para ver direito. Quando a gente vai ver com carinho, a gente vê aqui em V1 que a gente tem esse entalhe no finalzinho do QRS, que seria um pseudo-R, e um entalhezinho aqui no finalzinho do D2, que seria um pseudo-S. Esse pseudo-R em V1 e pseudo-S em D2, na verdade, nada mais é do que a onda P caindo quase junto com o QRS. É a onda P retrógrada. Então, qual que é a hipótese diagnóstica aqui? São os sinais clássicos de TRN, o Biratã, beleza? Então, tem um pseudo-R em V1 e pseudo-S em D2. O mais legal é você reverter essa arritmia, a gente vai comentar como, e ver o eletro de base. Geralmente você vê o eletro de base, desaparece esse entalhezinho no final do QRS. Daí você consegue bater o martelo que aquilo na verdade era onda P e não era um QRS com distúrbio de condução. Então aqui a gente acertou, beleza? Taquicardia por entrada nodal.